Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Keila. Eu tô aqui junto com a irmã Lia, com o irmão Lucas. Fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Eles são professores aqui na IED por Santana. E hoje a gente vai falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Keila. A paz do Senhor, Keila. Então a gente vai começar aqui introduzindo vocês. Agradecemos a atenção de todos e a gente vai começar introduzindo o tema então. Tá? Então, Lucas, passa um pouco para os ouvintes um breve contexto aí em relação ao livro de Esther, né? E sobre Amã. O livro de Esther, ele é um livro muito interessante da Bíblia, porque a gente nota que o nome de Deus, ele está oculto nas entrelinhas das páginas da Bíblia, mas a todo momento a gente vê Deus atuando em toda a história e na salvação dos judeus. A gente vê que foi um propósito de Deus de colocar a rainha Esther no trono e destronar, no caso aí, a Vasti por causa de uma desobediência sobre o mandato do rei Assuero. E a gente entende sobre isso que a obediência na Bíblia, ela é tudo. Samuel vai até dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente vê em todo um contexto da história de Esther que Deus estava atuando, mesmo não aparecendo diretamente o nome de Deus ali, mas Deus sempre teve em mente assim de abençoar o seu povo, de fazer com que o povo dele fosse preservado. E eu acredito que se o livro de Esther não fosse escrito para lições tão maravilhosas, quem sabe a gente não estaria nem aqui. Então eu vejo assim nas entrelinhas do livro de Esther, Deus de uma certa forma trabalhando maravilhosamente. Que bênção. Li, quer comentar um pouco o que você acha sobre essa contextualização, né, sobre Esther? Eu vou comentar um pouquinho da postura das duas, da Vasti e da Esther. Nós vemos aí a postura da Vasti, ela não obedecendo, sendo desobediente ao rei Assuero, quando foi convocada para estar diante deles, naquele banquete que ele ofereceu aos príncipes e aos governantes, e aos príncipes. E ela não obedeceu. Porém, quando ela foi destronada, que Esther foi colocada no trono, Esther foi totalmente obediente ao rei. Ela só se apresentava diante dele quando ele o chamava, quando ele a chamava, melhor dizendo. Muito interessante, a gente vê assim, até o próprio tio que adotou, no caso Mardoqueu, que adotou ali a rainha Esther, a preocupação dele, irmã Keila, é em colocar ela nesse concurso de beleza para estar diante do rei. A gente vê assim um certo carinho por parte do tio Mardoqueu, que supostamente adotou ela ali como fosse uma própria filha. E a gente vê assim que a preocupação dele em colocar ela ali nesse concurso de beleza, e ela foi aceitando todas as propostas que Mardoqueu ia lhe direcionando, ela ia fazendo passo a passo. A gente vê que a obediência, ela gera muitos frutos, e ela chegou aonde ela chegou. Esther é um exemplo, de mulher de Deus, de rainha, uma pessoa que, mesmo que a palavra Deus não esteja no livro, a gente sabe que Deus ele esteve a todo momento ali direcionando ela, para a vitória do seu povo. Então fala pra gente, Lia, também essa questão do decreto de Amã, que é muito interessante a gente falar sobre isso, a questão do decreto, como foi até chegar nessa questão do decreto dele para exterminar os judeus, Então, Amã, ele odiava os judeus porque os judeus, em tempos passados, lutaram contra os seus povos e mataram, seus povos, destruíram. E por
por isso a razão de Amã odiar os judeus. Falando do decreto, né? Ele se levantou como um inimigo muito poderoso contra a nação ali, contra os judeus. Eu posso falar contra a nação, porque os judeus, eles se multiplicaram ali na Babilônia, né? E eles constituíram famílias, eles se enriqueceram ali. Muitos poderiam ter voltado para reconstruir ali Israel, porém não quiseram ir por causa da estrutura daquele país, né, do que oferecia aquele país, pela localização do lugar onde eles estavam, né? Era um lugar muito terras produtivas, enfim, e eles prosperaram muito ali. E Amã, ele viu que o povo era próspero, o povo era abençoado, o nome de Deus não estava naquela história, porém, né, anonimamente, Deus estava trabalhando, prosperando, abençoando aquele povo. Nós vemos o Mardoqueu, né? Que ele era próspero, tanto que ele era vizinho do palácio. E quando ele se tornou ministro, né, o primeiro ministro, agora eu tenho poder para destruir os meus inimigos. E o meu inimigo número 1 é Mardoqueu. Então, vou preparar uma forca grande, né, alta, para que toda a cidade veja, né, Suzã, eles estavam em Suzã, e ali nós enforcaremos Mardoqueu. E vou me vingar de todo o povo judeu. Eles odiavam os judeus. Ele, né, no caso. Alguns de lá também da Babilônia odiavam os judeus. Sim, seria esse o contexto, né? Muito interessante. E a questão de como que foi a reação de Mordecai, Mardoqueu, e dos judeus, né? Como eles reagiram a tudo isso, né? Em questão do decreto contra os judeus, né? Deixa eu falar um pouquinho pra gente, Lucas. O Amã, quando ele planeja a destruição dos judeus, a rainha Esther, ela se desespera, ela fica preocupada porque ela não tinha assim um aparato em questão de se apresentar diante do rei. Ela ficou preocupada em o que fazer diante de uma situação tão difícil. E a gente vê que ela obedece, ela segue as instruções do seu tio, Mardoqueu, e Deus vai preparando todo o processo, passo a passo, porque ninguém se apresentava diante do rei. Mas quando a rainha Esther, ela estendeu o cetro, o rei chamou. O rei chamou Assuero, ou Xerxes, chamou ela, dizendo: você tem uma palavra? Pode vir. Qual é a tua petição? Aí foi aonde que ela falou: olha, Amã tem conspirado contra o povo, assim, ele quer destruir a nação, é o meu povo, é o povo pertencente à minha ética humana, aos meus compatriotas, poderíamos dizer assim. Eu não quero ver o mal para esse povo, eles são o meu povo. Então a gente vê assim a preocupação, e o rei atendeu o pedido. E Amã achava assim, que ele era o super poderoso, ele era o cara que diante de uma situação dessa ele ia sobressair. Até então, que ele planejou, construiu essa forca, achando que era o próprio Mardoqueu que iria ser enforcado. E a gente vê diante de toda a história que foi o oposto, ao contrário. É claro, gente, a gente vê que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e a gente viu que
no texto, na história, o povo de Deus saiu vitorioso. Glória a Deus. Em questão da postura que Esther teve também, né, de lutar contra o seu povo, né, a gente vê que Deus ele foi muito na vida de Esther, né? Em questão dela ter essa coragem de ir até o rei, de tomar um posicionamento, né? Porque o que a gente vê no cenário atual, né, são muitos crentes que muitas das vezes não têm essa atitude de enfrentar os nossos problemas, né? Às vezes fica com medo, em diferentes circunstâncias, né? Mas o que a gente tira também dessa atitude de Esther é muita coragem, né? O Senhor encorajou muito ela para que o povo tivesse vitória, né? Se ela não tivesse tido essa garra, essa coragem, né, o povo teria perecido, né? E ela correu o risco de morrer, Sim. porque ninguém se apresentava diante do rei, como o professor Lucas falou, né? Sem que fosse convidado, chamado pelo rei. E ela correu um grande risco, arriscou a sua própria vida, pela salvação do seu povo. A gente pode até comparar, Keila, a rainha Esther aí como tipo de Cristo, que mediante a todas essas circunstâncias, em João 3,16, Deus não hesitou em ver a humanidade perdida de enviar Jesus aí para a nossa salvação. Assim como a rainha Esther, ela se prontificou a defender o povo de Deus, assim também, no meu ponto de vista, Deus enviou Jesus também para nos resgatar da maldição do pecado, do lamaçal do pecado, como disse o salmista. E Jesus morreu, deu a sua vida por nós, e esse é o motivo primordial de nós estarmos aqui nesta noite. Muito interessante. Sim, muito interessante. Em questão do desfecho, então, né, que a gente tira dessa lição, que a gente pode passar para o nosso telespectador, né, em questão dessas virtudes de Esther, né? O que a gente pode tirar disso? Eu quero elencar aqui algumas características dela. Uma mulher, assim, corajosa, audaciosa. Uma mulher que... firmeza. Assim, de firmeza, de fibra. Ela foi valente, ela foi corajosa, ela foi destemida e assim... Eu admiro, eu sou fã dela, porque todas as mulheres cristãs dela, da Débora, gente do céu. Precisamos de mais mulheres. Mais mulheres como Esther, Amém, como Débora, como Esther. A gente vê que as mulheres têm um papel ímpar, fundamental na Bíblia. Em toda a Bíblia Sagrada a gente vê que as mulheres têm um papel muito primordial na Bíblia Sagrada. Muito interessante isso. Sim, e Esther foi um exemplo, né? Ela é uma mulher ímpar ali na Bíblia, né? Ela foi uma verdadeira líder da sua nação, né? O amor dela para com a sua nação, para com o seu povo, é lindo. Sim, a gente vê que o próprio nome já tipifica tudo, né? Esther, ela tem esse nome, levou esse nome até por causa do reinado, né? O reinado medo-persa, que Esther significa estrela na língua medo-persa, e já no hebraico já traduzido por Hadassah, que significa morta. Então a gente vê assim que Deus ele tem as suas multiformes maneiras de trabalhar para abençoar o seu povo. Muito interessante. E uma lição, irmãos, uma lição fundamental, um trimestre maravilhoso sobre essas lições bíblicas, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Lições tremendas. A gente falou no começo de todas as lições do trimestre sobre
Ruth, Noemi, que são histórias fantásticas, e agora na divisão da nossa revista, do trimestre, falando sobre Esther, sobre Mardoqueu, Amã, o rei Assuero ou Xerxes. Muito interessante. Muito interessante. É questão do... Pode falar. E só para destacar aqui, como Deus aparece, né, no livro de Esther. Ele aparece dando livramento. Sim. Ele aparece como o livramento para o povo, usando Esther para dar livramento ao seu povo. E a gente vai falar também um tópico muito importante, que é a questão do jejum, né? Que foi a estratégia de Esther para que Deus tomasse a frente, né? E livrasse o povo de perecer, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o jejum, né? Quão importante é o jejum? Por gente, Lucas? Sim, a gente vê que o jejum é uma peça fundamental em toda a Bíblia Sagrada. Deus sempre dando livramento, até mesmo para a nação de Israel. Moisés, ele sempre esteve em obediência a Deus, e a nação às vezes saía, desvirtuava um pouco dos caminhos do Senhor, e Deus sempre requeria do seu povo um sacrifício, um jejum a Deus, e apesar de todos os pesares, Deus atendia o povo. A gente vai ver também a nação de Nínive, onde já estava decretado toda a destruição. Deus envia o profeta Jonas, muda todo o cenário, apesar dele também não querer ir, sabendo da dificuldade que era Nínive, os homens bárbaros, cruéis, etc. Mas Deus trabalhou ali, e a gente vai ver que até os animais jejuaram. O rei decretou: ninguém come, ninguém bebe, até os animais ficam sem o pasto, sem se alimentar. E Deus mudou de ideia. Então a gente vê assim que Deus, ele muda de ideia concernente ao jejum, a um coração contrito. O salmista vai dizer que um coração contrito a Deus, voltado para Deus, este Deus não rejeita. A gente vê que o jejum, até nos nossos dias, no período neotestamentário da igreja contemporânea, do século 21, é necessário, irmãos, jejuarmos, porque o jejum, ele aquebranta a nossa carne, mortifica os nossos desejos, e aí a gente consegue servir a Deus, viver a palavra, ver uma vida mais pura, mais próxima de santidade a Deus. Isso é muito interessante, irmã Keila. Sim, quer complementar, né? O jejum, ele fez parte, faz ainda da minha vida. E fica a dica, né? Jejuem. Jejum e oração. Nós estamos no ano da santificação, mas não só esse ano, porém é um tema trabalhado esse ano, mas que todos os dias nós possamos praticar a santificação, né? E colocar em prática essas práticas, né, de lá de trás, dos nossos antepassados, que são fundamentais no século que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que é uma prática que funciona, né? Com certeza. Dá certo. Com certeza. Com propósito, nós Sim. jejuamos. Todo jejum tem que ter com um propósito. Isso. Sim. É bem interessante a gente falar sobre o jejum, né? Que é algo que precisa ser mais falado, né? O jejum, a oração, a dedicação ao Senhor, né? E a gente vê, assim, diante de todo o cenário do livro de Esther, que são os 10 capítulos, volto a repetir, o nome Deus, Senhor, não está nas entrelinhas do texto, mas por trás de todo o cenário, por trás dos bastidores, Deus estava ali atuando, agindo em prol do seu povo, através da rainha Esther, que foi uma rainha, assim, que a gente pode até dizer que exemplar diante de todo o cenário persa, medo-persa, e a gente vê os livramentos através também da intercessão, da mediação ali do seu tio Mardoqueu, que foi um instrumento de Deus ali também para abençoar o seu povo. Sim, mesmo que não tenha ali o nome de Deus, a gente sabe que intrinsecamente
né, tá o nome de Deus lá, né, ali nas entrelinhas. Sim. Né? Então, o que a gente consegue tirar da história de Esther? Né? Quais são as lições que a gente tira da questão de Amã, né? Da sua queda, depois da derrota dele, né? Contra o povo de Deus? O que a gente consegue tirar dessa reviravolta? Olha, eu já estou em mente, já vou até tomar o uso da palavra, porque a Bíblia mesmo já vai dizer que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Amã quis se exaltar, se engrandecer, sim, então Deus abateu. E Mardoqueu, que estava lá, quietinho, por trás de tudo isso, ajudando a sua própria sobrinha, e Deus falou, não, vamos exaltar. Porque até mesmo ele chega diante do rei, irmã, que ele diz assim, olha, que honra se dá, que galardão se dá ao homem cuja presença o rei se agrada. Tome o melhor cavalo, coloque esse homem pelas ruas da cidade, coloque alguém para puxar a corda, dizendo, esse é o homem em cuja presença o rei se agrada. O que você acha da ideia, rei Assuero? A ideia é boa, mas faça isso com Mardoqueu. Então a gente vê que o aparecido de toda a história, ele é abatido, ele é humilhado, e Deus vai fazer com que Mardoqueu suba no cavalo e o próprio Amã, exatamente, o próprio Amã tem que puxar a corda aí, juntamente com Mardoqueu em cima do cavalo. Então, queridos irmãos, a gente vê que a humildade, ela ainda prevalece no meio do cristianismo. Quando a gente fala humildade, a gente não está falando sobre características assim na pessoa. Pessoas às vezes, ele é humilde nas vestes e tal, na indumentária. Não, humildade ela é no coração. A pessoa pode ser um alto nível elevado médico, ele pode ser um graduado em medicina, ele pode ser PhD, tudo as qualificações, mas ele pode ser uma pessoa humilde, uma pessoa que saiba ouvir, que saiba entender. Então a humildade ela está no coração e não na aparência, sim, propriamente dita. Foi completo em suas palavras. Mardoqueu, Amã, ele foi exaltado realmente, quis humilhar publicamente, né? E acabou sendo humilhado. Ele que acabou sendo enforcado na forca que ele preparou. Né? Então, os principais pontos aí que a gente pode tirar dessa história, né? Eu vou falar o início, né? Que seria aí a questão da afronta ao povo de Deus, né? Que a gente recebeu aí de Amã. Quer complementar mais pontos? Sim. Foi um tipo de afronta assim, até mesmo muito audaciosa por parte de Amã. Ele foi muito sagaz. Ele foi muito sagaz, a palavra correta. Ele, se fosse nos nossos dias, ele quis passar o carro na frente dos bois. E a gente vê que não é bem assim as coisas. Então, ainda a humildade, Salomão vai dizer que a humildade precede a honra. E foi justo o que aconteceu com Mardoqueu. Trazendo para os dias de hoje, agora nós vamos falar da nossa igreja, dos cristãos, né? Nós sofremos ainda hoje perseguições. Sim. Tem muitos Amãs tentando. Tem muitos Amãs aí tentando acabar com a igreja, destruir o povo de Deus, né? Tem muitos políticos tentando aí, né? Fazer as leis. Tramitar as leis. Isso, para quê? Para prejudicar os cristãos. Tem muitos Amãs. Muitos Amãs tentando barrar esse projeto de Deus, que a igreja é um projeto de Deus, né, no mundo. Exatamente. Não só a questão de perseguição de pessoas externas, mas até mesmo dentro da igreja, há pessoas que, querendo ou não, acabam atrapalhando, né, todos nós, pessoas mal intencionadas, infiltradas na igreja, né, pessoas de outras religiões, né,
falsos cristãos, né, que acabam aí entre nós, né? Estão entre nós, tentando apagar, né, o nosso brilho, às vezes porque ele não tem brilho, ele tenta apagar, buscar o brilho de outrem. E a gente vê que quando a gente tem um chamado de Deus, independente da circunstância, Deus nos acha. Eu lembro ainda, vou contar bem breve, que eu lembro quando eu cheguei aqui no Santana, eu não tinha padrinhagem nenhuma, não conhecia ninguém daqui. E foi poucos cultos que eu cheguei aqui na igreja, participando juntamente com a minha família. O nosso saudoso pastor Josué, ele me parou ali na porta e ele já viu em mim algo diferente, eu acredito. Ele chegou em mim e disse assim: o irmão é pregador? Eu falei: olha, pregador, não sei nem se eu posso dizer isso, mas eu sei que eu falo de Jesus, que ele é bom, salvou a minha vida. Então o irmão é pregador. Ele disse assim para mim: você pode pregar no próximo culto de missões? Gente, eu não conhecia ninguém. Na hora deu uma vontade assim de falar: não, eu estou chegando agora. Mas aí eu vejo, irmã Lia, que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Ele vai nos achando, sem a gente querer se aparecer, sem a gente dizer: eu sou tal, eu sou fulano de tal. Não, eu acho assim que no momento certo, Deus, ele vai nos achando. Os talentos vão sendo descobertos. A gente vê que o próprio tempo vai nos dizer quem somos. Fica no óleo. Fica na presença de Deus. Que esses fariseus que às vezes tentam barrar o nosso ministério, a chamada que Deus tem na nossa vida, eles vão ter o privilégio de ver a gente crescendo e não pisando em ninguém. Aí sem pisar em ninguém, a gente vai sucedendo. Aí eu faço uma pergunta para você, telespectador: você é Amã ou você é Mardoqueu? De que lado você está? De se pensar, né? O que estamos fazendo, né? Será que estamos contribuindo com o reino de Deus, ou será que estamos sendo uma pedra de tropeço, atrapalhando os que querem avançar? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não matar, porque existe a morte física e a morte espiritual. Sim. Né? Precisamos ter muito cuidado para não matar quem está na igreja. Sim, o que a gente tira dessa história, né? A gente vê o quão importante é a gente ter um relacionamento com Cristo, né? Para que Ele possa nos direcionar para a melhor escolha possível. E quando a gente se encontrar em um momento parecido como esse, né? Como esse, de desespero do povo, né? Com medo de perecer, o Senhor enviar alguém para direcionar, e que esse alguém seja nós mesmos, né? Que o Senhor possa falar conosco nesses momentos difíceis e que a gente consiga orar, jejuar, né? Utilizar ali das ferramentas para chegar até o céu, que o Senhor possa nos ouvir e resolver o nosso problema. O que eu aprendo aqui, irmã Keila, com Mardoqueu, é que ele não se conformou. Ele, juntamente com Esther, eles não se conformaram com a situação que o seu povo estava vivendo. Sim. Então, em meio a tantas circunstâncias, dificuldades, tomamos uma atitude. Sim. A gente não pode ser sucumbido pelo mal, a gente tem que vencer o mal. E sempre o bem vai vencer o mal. Então eles tomaram uma atitude: não, vamos fazer alguma coisa. E Deus deu vitória, pelo que a gente viu. Agora você imagina, esse decreto ele foi para 127 províncias. Sim. Em todos os lugares que tivessem um judeu, ele deveria morrer. Exatamente. E os seus despojos serem entregues para quem matou. Então, em todos os lugares, o povo, ele ia ser extinto da terra. Extinto da terra. Quem não é sabe verdade? não era nem para nós estarmos aqui, né? Então,
A gente vê assim que de fato é uma lição muito interessante. A gente não consegue ver o nome Deus aparecendo no texto, só que a gente, por trás de tudo isso, a gente vê a mão de Deus trabalhando. Muito interessante. Glória a Deus. Sim, sim. Então, agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Agradecer aos nossos convidados. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Também, eu que agradeço. Por estarem participando do nosso primeiro episódio. Tá? Gratidão. Nós teremos mais vídeos como esse, né? Mais edições do nosso podcast. Então acompanha a gente, acompanha o Instagram da IAD Santana. Siga-nos. Eu quero aproveitar para fazer um convite, né, para vocês estarem aqui aos domingos. Nas nossas EBDs. Isso, nas nossas EBDs, a partir das 8h30 da manhã. São fundamentais, ótimos professores. Ótimos professores. Eles estão Professores aqui. de qualidade, que têm aprendido a palavra de Deus e repassado aos seus alunos de todas as classes. Muito interessante. Mais estudos como esse, né? Então na EBD, todo domingo, né, tem uma lição, tem um tema muito importante, muito bom de se aprender. Então, nós agradecemos aí a vocês que estejam ouvindo, assistindo, não importa o horário, tá? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. E é isso. Deus abençoe.